Olá, olá, olá. Que Deus derrame sobre sua vida toda a graça, o amor, perdão e misericórdia nesse dia. Que você passe por ele sendo bênção na vida dos outros, tá certo? João, capítulo 8, o verso 7. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Interessante que eu quero aqui, eu estou falando da mulher adúltera pega no alto do adultério, e eles levaram para Jesus, tentando Jesus. Jesus, essa mulher foi pega no ato do adultério e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? Né? Jesus demorou um pouco, mas acabou respondendo a eles e disse isso aqui para eles mesmo: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Infelizmente, a nossa natureza distorcida, estragada pelo pecado, ela tem uma tendência muito clara e muito clássica de julgar o pecado dos outros. Nós sempre apontamos e enxergamos o pecado do outro como sendo prejudicial, como sendo terrível, como sendo maligno e merecedor do inferno. Mas geralmente quando nós fazemos isso, nós tentamos nos justificar dizendo que o outro é mais pecador que a gente. Então, se Deus tem que castigar, castigue o outro e não a gente, porque ele peca mais que a gente, tá certo? Mas o pecado, ele equilibra todos nós, porque todos pecaram. Romanos 3:23 vai dizer isso: todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou estão separados da glória de Deus, tá? Ou de um Deus glorioso. Então o pecado na nossa natureza descaracteriza o ser humano como criação de Deus. É isso que eu quero que você entenda primeiramente. Como criação de Deus, nós deveríamos ter as características do nosso Criador, tá certo? Mas o que acontece? Quando o pecado entra na natureza humana, quando o pecado toma conta, toma essa parte na natureza humana, ele acaba por distorcer totalmente o ser humano. Em vez de nós termos prazer nas coisas que são de Deus, em ser amorosos, bondosos, ajudadores, em sermos pessoas úteis à sociedade e úteis ao próximo, nós temos prazer e buscamos egocentricamente a nossa própria satisfação, tá certo? Isso foi a desfiguração da natureza humana, tá certo? Por causa do pecado, por causa da entrada do pecado. E aí eu tô pensando, como eu disse para vocês, estou pensando nisso já faz alguns dias. Não tenho uma conclusão, eu estou estudando ainda a questão do pecado. O que eu tenho falado para vocês são algumas conclusões que eu tenho chegado, mas eu não tenho chegado a essas conclusões observando a vida dos outros. Eu tenho enxergado biblicamente como é que a Bíblia revela isso e tenho olhado para mim, experimentado na minha vida como é que funciona esse problema do pecado, porque eu não estou isento, né? O apóstolo Paulo vai chegar à conclusão que ele é o principal dos pecadores, se alguma coisa assim, tá certo? Mas ele entende que o pecado está nele, e eu creio piamente que o Espírito Santo tem tentado mostrar pra gente isso, que o pecado é um problema da nossa natureza. Jesus vai dizer assim, que quando o Espírito Santo viesse, ele viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado primeiramente porque não crê em Jesus, que é isso que ele vai dizer. Do pecado porque não crê em mim, disse o Senhor Jesus, tá certo? Então nós temos que entender isso. O pecado desmontou a natureza humana, estragou o homem por completo, tá certo? Mas eu queria trazer hoje, pensando aqui, como é que o que Jesus diz a respeito do ser humano? Porque a gente se julga bonzinho. E eu sei que é uma dificuldade, é horrível para a gente aceitar o que nós realmente somos. Mas Jesus disse o seguinte, olha, lá em Mateus 15, o verso 18 ao 20. O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar a mão, isso não contamina o homem. No contexto geral, ali era uma questão da comida que Jesus vai levantar para eles. E ele diz assim, ó, que o que contamina vocês não é o que vocês comem, é o coração de vocês que já expurga essa coisa horrível. É do coração que procede essas coisas horríveis, as práticas pecaminosas.
Elas procedem de um coração que não está voltado para Deus, de um coração que está solto no mundo e faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, tá certo? Então, quando nós observamos o mundo e as loucuras que estão sendo praticadas, a gente entende o resultado na prática do pecado no ser humano. Nós estamos vendo um mundo degradado, pessoas loucas e confusas e sem conhecer a sua identidade em Cristo, sua identidade dada por Deus, tá certo? Mas eu quero trazer uma conclusão aqui. Deus viu essa situação do homem, é isso que eu quero que você entenda. Deus viu toda essa situação estragada do homem, um homem totalmente rebelde contra a vontade de Deus, e mesmo assim Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Tá certo? Pense nisso, Deus te ama muito. Pense nisso. Morreu Cristo na cruz por causa deste amor. Pense muito nisso. Deus te ama e quer Ele contigo. Viva hoje para Deus. Pense nisso. Tenha um bom dia.